Ainda dentro das aulas de energia, né, nós vamos aprender a calcular o trabalho e nós temos dois erros que devemos evitar aí, tá bom? A definição de trabalho seria a força, acompanha aqui comigo, né, vezes a distância que um objeto se desloca. Eu falei dois erros porque muita gente fala, professor, peraí, eu aprendi que trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Eu acho desnecessário você colocar um cosseno quando muitas vezes nem vai existir a necessidade disso aí, né? Então esse é o primeiro erro que eu vou tentar mostrar para vocês como é que se evita, né, com um exemplinho aqui, tá bom? Segunda coisa mais importante que isso, né, é que dentro do assunto de energia, as energias que eu vi anteriormente, por exemplo, a energia cinética, era a energia que o objeto tinha quando ele estava em movimento. A energia potencial gravitacional era a energia que o objeto tinha também armazenada, né, quando ele era colocado a uma certa altura do solo. Aqui não vai ser energia que o objeto tem, tá? O trabalho vai ser da força resultante aí, tá? Ou de qualquer força que eu quiser, tá? Como assim? Vamos pensar nisso aqui, ó. Tem um moleque que está empurrando um caixote com uma força horizontal paralela ao solo, né, de valor 5 newtons. E a distância que esse objeto anda devido a essa aplicação da força é 4 metros. Qual seria o trabalho dessa força nesse deslocamento? A aplicação da equação daria trabalho igual, a força é 5, né? A distância é 4 metros. Ele andou 4 metros devido à aplicação dessa força de 5 newtons. Então o trabalho dessa força aí, chamar de F, né, seria 20 joules, energia sempre joule, né? E é só isso, tá? Ué, então, professor, peraí. Então, para que existe, né, aquela formulinha força vezes a distância vezes cosseno? Veja agora um exemplo quase igual ao primeiro, tanto que eu usei os mesmos números, né? Eu apliquei uma força de 5 newtons e o objeto vai andar a distância de 4 metros devido à aplicação dessa força aí. Só que aqui eu fiz a força ficar inclinada de 60 graus em relação à horizontal. O que vai mudar em relação ao exemplo anterior, né? Toda vez que eu inclinar um vetor, né, eu abro em duas parcelas, vocês lembram disso, né? A parcela horizontal eu vou chamar de Fx, seria a parte horizontal dessa força aqui. E a parcela vertical, vou colocar numa cor diferente, né? Estaria aqui, ó, seria Fy aí. Só que toda vez que você decompõe, né, você cancela o vetor original. Então você esquece ele aí, ele não existe mais, tá bom? Por que eu coloquei em cor diferente? Para você pensar o seguinte, se eu estou querendo que esse objeto se desloque 4 metros para a direita, né, apenas a parcela vermelha dessa força que contribui para esse objeto andar para a direita. Na verdade, essa parcela azul, ela não ajuda nem atrapalha o objeto a andar para a direita aí, tá? Ela é desperdiçada no processo. Então, quando você puxar inclinado aqui, né, se você quiser que ele ande para a direita, não será uma boa ideia, por quê? Porque você está desperdiçando uma parte dessa força puxando o objeto para cima, tá bom? Então aqui, anteriormente eu coloquei para vocês que a fórmula de trabalho da força aqui, né, que eu usaria seria Fu. O que é esse Fu? Vezes a distância. Seria a parte útil da força F aí. No exemplo anterior, a força F estava totalmente horizontal, então aproveitava toda a força, né? A força era totalmente útil nesse deslocamento aqui. Agora, ao puxar inclinado, né, eu não vou utilizar toda essa força aqui. Eu vou utilizar apenas uma parcela dela, que seria Fx. Ô, professor, mas aí vai dar cosseno de qualquer jeito. Eu prefiro que você pense sempre em termos de decomposição, porque aquela fórmula do trabalho, força vezes a distância vezes cosseno, só funciona se o ângulo estiver marcado aqui. Se no vestibular eles mudarem a marcação para cá, a fórmula já fica falsa, né? Por quê? Se a marcação do ângulo vier aqui, né, aqui em cima, essa parte útil seria a parte seno. Vocês lembram disso da aula de vetores, né? Então eu prefiro que vocês pensem assim. Aqui, por exemplo, para você comparar com o anterior, a parcela útil da força, escreva assim, né? Vai ser a parcela x. Já aproveitando aqui, né? Se eu quisesse erguer o objeto, aí a parte útil da força seria a parcela y, que está puxando para cima, tá bom? Nesse caso eu não vou nem me preocupar com ela. Então aqui a parte x, como é que era a regrinha? Para saber se é o vetor vezes seno ou cosseno, eu tinha que lembrar daquilo lá. Quem tiver, a parcela que estiver perto do ângulo
é cosseno, que seria a cateta adjacente. Então, nesse caso, a vermelha, que é o fx, que eu quero, né, ela está grudada no ângulo. Então, ela vai ser a parcela cosseno, no caso de 60. Tá claro, se eu precisasse calcular o fy, seria f seno de 60. Mas eu vou repetir, eu não vou precisar calcular isso. Então, a força útil aqui vai ser... Claro que eu coloquei 60 de propósito, né? O f é 5, que cosseno de 60 é meio, né? Igual a seno de 30. Então, eu vou utilizar 2,5 newtons dessa força aí, tá? Eu apliquei 5 newtons, mas apenas 2,5 newtons estão sendo aproveitados, né, nesse deslocamento aí. Por isso, essa ideia dessa fórmula aqui, quando eu falo que trabalho é força vezes a distância, né, é inerente que a força aqui seria a força que é útil para esse deslocamento aqui, para essa distância considerada. Tá? Então, nesse caso, o trabalho da força que eu quero seria a força útil, que é a parte x, 2,5 e não 5, né? Vezes a distância, que é 4. Isso daria 10 joules aí. Na sequência, vamos calcular um probleminha completo, né? Seria um bloquinho de 2 kg, onde existe coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície. O valor do coeficiente é 0,4. Eu vou aplicar uma força motriz de valor 20 newtons horizontal para a direita. Tá? Eu quero deslocar esse objeto numa distância de 10 metros aí, só para arredondar as contas, tá bom? Falei completo porque, se eu fosse desenhar as forças, eu teria o peso, aqui, né? Eu teria o normal, para cima aqui, né? E, é claro, eu teria o FAT. Vamos colocar numa cor diferente, colocar em verde, né? O FAT, se eu tentar mover isso para a direita, o FAT é para a esquerda, né? Sempre oposto à solicitação de movimento. Então, FAT aqui, vou calcular o valor e colocar aqui. Vocês lembram, né? FAT é coeficiente de atrito, μ, vezes a normal. Nesse caso que está na horizontal, tranquilo, né? Normal igual peso. Então, seria 0,4, coeficiente μ, vezes massa 2, peso 20. Só multiplicar pela gravidade, que é 10. 0,4 vezes 20 dá 8 newtons aí. Então, vou lá na figura e coloco 8. Dê uma acelerada aqui, que a aula de atrito já foi, né? A gente está interessado em ver outra coisa. Afinal de contas, o que você quer aí, professor? Eu tenho 4 forças, né? 2 brancas, uma vermelha e uma verde. Eu quero que vocês calculem o trabalho de cada força nesse deslocamento aí. Tá? Então, começar. Trabalho da força motriz. Sempre pensando naquele raciocínio lá. Eu quero que isso aqui se desloque horizontalmente para a direita 10 metros. Como a força também é horizontal para a direita, ela é totalmente útil. Então, seria todos os 20 newtons, né? Vezes 10, daria a distância no deslocamento, 200 joules aí. Trabalho do FAT seria o FAT, né, que é 8, vezes a distância, que é 10. Isso seria 80 joules aí. Seguindo a mesma filosofia dos bloquinhos, essa força ajuda, tem energia positiva, essa atrapalha seria negativa aí. A força de atrito, ela tira, né, joga contra esse deslocamento aí, tá bom? E o trabalho do peso e o trabalho da normal seriam 0. Por quê? Você não precisaria de fórmula para isso, é só lembrar que você quer deslocar isso aqui para a direita. Nossas forças verticais aqui, elas não ajudam nem atrapalham na verdade. Tá? Então, isso aqui seria 0, não influenciam. Né? Mas peraí, professor. Se eu calculasse trabalho da força total, força resultante, como é que seria? Poderia aproveitar isso aqui e somar, já que são 4 forças, né? Somar o trabalho das 4. Seria 200 mais 0, mais menos 80, mais 0 aqui. Se eu fizer toda a conta, dá mais, lembrar daquele negócio que está errado, né? Na matemática, se colocar o mais, mas como é física, né? O mais tem um significado. Então, você tem trabalho da força resultante, 120 joules positivos, né? Por que eu falei, peraí? Porque eu poderia muito bem, ó, vamos pegar o cantinho aqui, né? Lembrar o seguinte, se eu somar essas forças todas, as 4, né? Normal cancela o peso,
ficaria 20 menos 8. Então, a força resultante direto seria 12, né? E eu poderia calcular direto o trabalho da força resultante pela formulinha, né? Seria a força resultante, que é 12 vezes 10, que é o deslocamento, 120 joules aí. E eu obteria o mesmo resultado, né? Então, professor, por que você fez a gente calcular o trabalho de cada força, né? Porque é normal, primeiro, em vestibular, eles perguntarem o trabalho de uma única força, tá bom? Agora, o trabalho da força resultante, é bom que você saiba que não é necessário calcular o trabalho de cada uma, né? E depois somar tudo. Por quê? Porque eu vou poder utilizar um negócio chamado teorema de energia cinética. E o teorema de energia cinética, além de consolidar essa ideia de que se pedirem a força resultante, né, eu posso calcular de uma única vez, não preciso calcular cada uma das forças e somar, tá? Além disso, ele também ajuda você a entender aquele negocinho que eu falei no começo da aula, né, que é energia potencial. Energia cinética é do objeto, né, enquanto que o trabalho não é do objeto, é das forças ou da força que for aplicada nele, né? Vamos ver um exemplo aí.